Nós já estamos há algumas semanas compartilhando a palavra no livro do profeta Ageu. Acho que já há 2 semanas, essa é a 3ª semana. Nós ainda teremos mais uma no próximo domingo, mais uma mensagem no livro do profeta Ageu. E espero que nós estejamos sendo edificados e aprendendo a respeito do nosso Deus nesse livro. Eu quero te convidar então a abrir aí sua Bíblia nesse texto que servirá para a nossa reflexão na noite de hoje, do capítulo 2 de Ageu, do verso 10 ao verso 19. Ageu, capítulo 2, do verso 10 ao verso 19. Ao 24º dia do mês 9, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Pergunta agora aos sacerdotes a respeito da lei. Se alguém leva carne santa na orla de sua veste e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Responderam os sacerdotes: Não. Então perguntou Ageu: Se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar em alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: Ficará imunda. Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo, e assim esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra de vossas mãos. E não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Para nós nos situarmos no que o profeta Ageu está dizendo, vale nós lembrarmos um pouquinho que o livro vai tratar. Esse livro está sendo, essa palavra de Ageu está sendo direcionada ao povo de Israel, que estava cativo na Babilônia, e com a queda da Babilônia e a ascensão do Império Medo-Persa, eles retornam a Jerusalém. Um grupo retorna com Zorobabel a Jerusalém com a missão de reedificar o templo. Mas eles chegam ali e encontram algumas dificuldades, algumas oposições. As pessoas estão, especialmente os samaritanos, vão querer se associar a eles. Eles entendem que não devem se associar, e gera aquela indisposição, e há uma denúncia então diante do rei, e a obra é paralisada. E eles ficam com essa obra paralisada por 15 anos. 15 anos sem dar continuidade àquilo que eles haviam iniciado da obra. Talvez somente as bases do templo, os alicerces do templo estivessem feitos ali, prontos, mas eles não continuaram. Então vem a palavra de Deus, no capítulo 1 do profeta Ageu, palavra de Deus no primeiro dia do 6º mês. Vem a palavra de Deus ao povo, com uma exortação, e Deus questiona esse povo, que eles diziam então que eles já estavam tão acomodados há 15 anos sem mexer naquela obra, naquela construção, e eles falavam: não está na hora da gente retomar essa construção, não está na hora da gente retomar essa obra. E Deus traz uma palavra muito dura a eles, dizendo: vocês dizem que não é hora de construir a casa do Senhor, mas é a hora de vocês cuidarem da casa de vocês? Porque eles estavam, na verdade, construindo as suas próprias casas. Deus vai falar que eram casas apaineladas, ou seja, casas confortáveis, Eles estavam preocupados com as casas deles, com as plantações deles, com a economia deles, com o bem-estar deles, e eles estavam deixando de lado a casa do Senhor.
A casa do Senhor estava sendo abandonada. E como eu disse agora há pouco aqui na nossa liturgia, a casa do Senhor é a representação da presença de Deus com o povo. Talvez eles tivessem ali um pequeno altar para adoração, para que eles mantivessem ainda o culto deles, mas a casa do Senhor, que havia sido destruída, aquele templo, o templo de Salomão, que havia sido destruído, não havia sido reedificado. Na verdade, o povo estava muito insatisfeito, né? Não por causa da casa, mas eles tinham as próprias casas, suas casas de moradia, eles tinham os seus bens, as suas lavouras. Se você ler o capítulo 1, é muito interessante a gente observar isso, especialmente a partir do verso 6, né, quando Deus mostra que eles não estão satisfeitos com nada. Eles comem, não mata a fome deles, eles bebem, não sacia a sede, eles se vestem, mas não se aquecem. Ele vai usar até a expressão: olha, vocês recebem um salário como se colocasse num sactel furado, ou seja, colocasse numa bolsinha furada. Nada está dando para vocês, nada satisfaz vocês. Esse povo estava muito insatisfeito nesse tempo ali. E a mão de Deus então estava pesando sobre a economia, e Deus mostra para eles que era Deus que estava retendo a economia, a produtividade não estava acontecendo. No capítulo 2 a gente leu, especialmente aqui no verso 16, Deus volta a esse tema com eles, de que as coisas não estão prosperando, as coisas não estão acontecendo porque Deus está pesando a mão sobre eles. E aí Deus vem falar com esse povo. Então o governador e o sacerdote e todo o povo ouve a palavra de Deus, ouve o que Deus está falando, a exortação de Deus por intermédio do profeta Ageu, e eles temem a Deus. Temendo a Deus, Deus desperta esse povo para recomeçar a construção. Mas ao despertar esse povo, Deus fala que estaria com eles. A expressão de Deus para o povo é: eu estou com vocês, eu estou convosco. Deus anima o povo novamente para a reconstrução. E a Bíblia vai nos dizer no final do capítulo 1 que no 24º dia do 6º mês, ou seja, eles ficaram ouvindo a mensagem durante 23 dias. E no 24º dia, eles então retomam a construção do templo, eles obedecem à voz de Deus. E o capítulo 2 inicia falando que no 21º dia do 7º mês, Deus precisou falar com esse povo novamente. Ou seja, menos de um mês depois que eles tinham recomeçado a construção do templo, que eles tinham ouvido e obedecido à voz de Deus, menos de um mês depois, Deus precisa falar com eles novamente. Deus precisa exortá-los novamente. Por quê? Porque eles estão desanimados. Chegou ali um feriadão prolongado, maior do que esse que a gente vai ter essa semana, um feriadão prolongado, que era a festa dos tabernáculos, quando eles deixavam as suas casas e eles ficavam em tendas, em barracas, lembrando e agradecendo a Deus pela libertação que Deus promoveu ao seu povo do cativeiro no Egito. Então essa festa que foi instituída era justamente para agradecer a Deus, para lembrar e para contar para as gerações o que Deus havia feito, libertando o povo dele. E era um feriado, eram alguns dias que eles ficavam em tendas ali. Então veio esse feriado prolongado, então eles paralisaram já a obra por causa disso, começaram logo, paralisaram por causa desse feriado. Mas especialmente as pessoas das gerações anteriores, ou seja, as pessoas mais velhas, que tinham contemplado o templo de Salomão, que tinham visto presencialmente o templo de Salomão, se lembravam daquele templo, e talvez elas até dissessem assim: olha, vocês não sabem o que é templo, isso que vocês estão construindo aqui, que nós estamos construindo aqui, não é nada não. Templo bom era aquele, templo bonito era aquele, templo que Deus merece é aquele, não é esse que nós estamos tentando fazer aqui. E tudo isso foi desanimando o povo, talvez a própria dificuldade com a obra, o tamanho da obra, as comparações, e tudo isso foi minando aquele ânimo que eles tinham recebido, e eles foram de novo paralisando. E Deus vem e fala com eles novamente. Então, menos de um mês depois, Deus fala com eles, encorajando o povo, dizendo a eles: sejam fortes, tenham ânimo, tenham coragem para fazer essa obra, se motivem para isso, trabalhem. E Deus diz para ele: trabalhem, porque eu sou com vocês. De novo Deus repete a promessa dele, dizendo: eu sou com vocês. Trabalhem, sejam animados,
Se fortaleçam aí, não temam, porque eu sou com vocês. Deus mostra, faz promessas a todo o povo, para que eles retomem, e mostra para eles de que, se eles estavam preocupados com os recursos, por exemplo, para a reconstrução do templo, que eles não se preocupassem, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Todos os recursos estão com Ele, e que quanto a isso eles não se preocupassem. Era só para eles serem fortes, se animarem, terem coragem e trabalhar, porque o restante Deus fará. Deus traz de novo essa palavra ao povo. Então a gente chega agora no texto que nós acabamos de ler, a partir do verso 10 do capítulo 2, no 24º dia do 9º mês, ou seja, 2 meses depois dessa última palavra de Deus ao povo. Perceba, Deus fala durante 23 dias, o povo atende, menos de um mês depois Deus precisa falar novamente, e agora 2 meses depois Deus precisa falar novamente com esse povo. E como Deus fala com esse povo aqui? Deus vai usar 2 perguntas retóricas. A primeira delas está no verso 12. Deus pergunta assim por intermédio do profeta: se alguém leva carne santa na orla da sua veste, e ela vier a tocar no pão, ou no cozinhado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará isso santificado? Pergunta, uma pergunta teológica para o povo. E aí? O que vocês sabem a esse respeito? E aí a resposta dos sacerdotes é: qual é? Está aí no texto? Não é isso? Não vai ficar santificado, porque eles estão baseados em Levítico capítulo 6, que o que a carne tocar vai ficar santo, não o recipiente que a carne está tocar outra coisa. Em outras palavras, digamos que em outras proporções, mas se a água que é santificada, ela tocar em alguma coisa, vai santificar. Mas o copo onde está esta água tocar em outro objeto, não vai santificar esse objeto. É mais ou menos essa pergunta que está sendo feita aqui, e eles estão respondendo de acordo com Levítico. A segunda pergunta está no verso 13. Ele faz a pergunta inversa agora: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar alguma dessas coisas, ficará ela imunda? Responderam os sacerdotes: ficará imunda. Eles estão também baseados em Números capítulo 19, que diz que quem tocar em cadáver se torna imundo, e tudo que essa pessoa tocar também se tornará imunda. Eles estão respondendo corretamente. Então, em resumo, as 2 perguntas que são feitas são essas aqui. A primeira: a pureza ou a santidade, ela é transmitida? A pureza, a santidade, ela é contagiosa? Alguém pode ser contagiado, contaminado com a pureza, com a santidade? Em resumo, a primeira pergunta foi essa. A segunda: a impureza, a pergunta inversa: a impureza, o pecado, ele é transmitido? A pessoa pode ser contaminada por causa da impureza, por causa do pecado, ou outros podem se contaminar com isso? E aí a gente poderia pensar um pouquinho a respeito dessas 2 perguntas que Deus faz para levar o povo a uma reflexão. Especialmente ele está falando com os sacerdotes, que têm a responsabilidade de conduzir o povo na adoração. Deus está levando esse povo a pensar sobre a sua postura. Mas pensando só nessas 2 perguntas aqui, a primeira delas, se a pureza ou a santidade é transmitida. Você já ouviu dizer de alguém que tenha ido de repente num consultório, numa clínica, e chegar para você e disser assim: poxa, eu fui na clínica do doutor fulano, e aí eu estava lá na recepção e lembrei que eu esqueci a minha máscara, que agora a gente tem que usar máscara, e eu esqueci de levar a minha máscara e respirei aquele ar lá do consultório, e eu fui contaminado pelo vírus da saúde. Rapaz, mas eu saí de lá tão saudável, que eu estou assim transbordando de saúde, eu estou exalando saúde, porque eu fui contaminado com a saúde. Eu peguei o vírus da saúde. Sei que você nunca ouviu alguém falar isso, mas o oposto, você já ouviu falar? Quantas e quantas pessoas, quantos e quantos relatos nós temos de pessoas que foram contaminadas, por exemplo, com o vírus da Covid-19?
né? Se você convive com alguém, por exemplo, que está com uma conjuntivite, muito provavelmente você vai também ser contaminado com a conjuntivite. Se você está num ambiente fechado com uma pessoa que está com uma infecção de garganta muito forte, uma gripe muito forte, talvez você também vai ser contaminado por isso. Mas o contrário, ninguém nunca foi contaminado com essa doença. Eu nunca fui. Eu acho que ninguém foi. A palavra de Deus está trazendo essa reflexão para nós. Porque qual era então o problema para esse povo aqui? Verso 14, diz assim o verso 14: Então prosseguiu Ageu: Assim é este povo e assim essa nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. O problema do povo não era mais a construção do templo. O problema do povo não era mais o desânimo em construir o templo, ou ficar comparando aquilo que eles estavam fazendo com o templo de Salomão e achar que eles não iam conseguir. O problema do povo agora é outro. O problema do povo é a própria vida. É a vida deles que está comprometida. É a vida deles, aquilo que eles estão fazendo. Não foi contaminado. Zacarias, o profeta Zacarias, que é o próximo livro, né, se você virar a página da sua Bíblia, ele é contemporâneo de Ageu. Se você ler Zacarias, você vai entender que ele profetizou entre o 8º mês, né, do rei Dario, do 2º ano até o 4º ano. Então ele foi contemporâneo ali, ele pregava para o mesmo povo, ele proclamava a palavra de Deus às mesmas pessoas. E Zacarias exorta o povo de Deus por causa da sua condição espiritual. Os primeiros versículos do livro de Zacarias é uma exortação ao povo por causa da sua condição espiritual. Então Zacarias também está falando para o mesmo povo que Ageu está falando, no mesmo contexto que Ageu está falando. Zacarias lembra esse povo dos seus antepassados, lembra da condição deles, como eles cometeram pecados contra Deus e como eles sofreram as consequências desses pecados. Ageu fala ao povo sobre os seus sacrifícios, que os seus sacrifícios, aquilo que eles estavam ofertando a Deus, era ineficaz por causa do coração do povo. Pense comigo, o povo estava reconstruindo o templo, o povo desanimou, animou, ouviu a palavra de Deus, obedeceu, depois desanimou de novo, mas agora Deus está tratando com eles de algo muito maior que isso. Não é só o serviço, não é só a obra, não é só a realização, mas é a vida. Deus está requerendo desse povo uma postura de vida. O que é que eles estão oferecendo? Como está o coração desse povo? Eles estavam contaminados, por isso tudo que eles estavam oferecendo não era aceito pelo Senhor. Eles estavam oferecendo diante de Deus, Deus não estava aceitando. Continuando aí o texto, verso 15: Agora, pois, considerai tudo o que está acontecendo desde aquele dia, antes de pôr pedra sobre pedra no templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10. Vinha ao lagar para tirar 50 e havia somente 20. Eu vos feri com queimaduras e com ferrugem e com saraiva em toda a obra das vossas mãos, e não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deus está lembrando esse povo novamente, que através do profeta aqui, de como a vida deles estava até eles serem despertados pelo Senhor, como eles estavam experimentando a vida até que Deus viesse falar com eles, até que Deus viesse os despertar, como eles estavam sofrendo as consequências do seu afastamento de Deus, da sua obra, da obra que Deus tinha trazido para eles ali. Deus lembra: olha, vocês percebem que a minha mão está sobre vocês, vocês estão sofrendo a consequência, não só mais por causa da construção, mas por causa da vida. Queridos, isso leva-nos a uma reflexão muito séria. Nem tudo que a gente faz, Deus se agrada. Nem tudo que a gente faz em nome de Deus é agradável a Deus. Porque Deus vê o coração, Deus vê a
a intenção do nosso coração. Se aquela oferta, se aquele sacrifício, se aquele serviço é algo puro ou é algo contaminado. É algo que é agradável a Deus ou algo que o desagrada. Uma coisa é certa, dentro desse texto aqui que nós acabamos de ler, que o pecado, ele contamina, mas a santidade, não. Observe isso, por exemplo, na vida de Davi. O pecado, ele tem um efeito não só contagioso, mas um efeito duradouro. Nós conhecemos o caso clássico do rei Davi, como Batseba, e que o pecado deles contaminou não só a sua própria vida, mas atingiu o seu servo, o Urias, atingiu a mulher, atingiu a sua família como um todo. E a gente vê isso na história de Davi, ainda que ele tenha se arrependido, ainda que ele tenha pedido perdão a Deus. Quando você lê Salmo 32, Salmo 51, você vê essa confissão de Davi, mas você vê também o efeito do pecado na vida dele. Apesar dele ter se arrependido, apesar dele ter pedido perdão a Deus, porque o pecado, ele contamina, porque o pecado, ele tem efeito duradouro. O nosso pecado, ele tem consequências que são desastrosas na nossa vida. Queridos, o fato de estarmos na igreja, servindo em algum ministério, cumprindo as nossas regras, as nossas obrigações, vamos dizer assim, com a igreja, com a instituição, não significa que o que nós estamos fazendo é aceito por Deus. Me desculpe e me permita te dizer que o fato de você estar aqui hoje não quer dizer que você está agradando a Deus, porque depende do seu coração. Depende do seu coração. Não são mais os sacrifícios de animais, mas é o sacrifício de vida que agrada a Deus. E esse texto de Ageu nos traz essa exortação da parte de Deus. Era para o povo construir o templo? Era para construir. Era uma ordem, era uma obra que eles tinham que realizar. Mas como eles estavam fazendo aquilo? Como estava o coração do povo? Não só naquela obra, mas o coração do povo diante de Deus. Vejamos então o que Deus fala a esse povo. Eu vou mostrar aqui para você, fica mais fácil. Deus diz ao povo: toda a obra de suas mãos e o que ali oferece, tudo é imundo. Pense que palavra forte. Deus diz assim: olha, vocês estão fazendo tudo. Vocês estão construindo o templo, vocês estão fazendo sacrifício, vocês estão fazendo todos os rituais, perfeito, mas tudo isso está contaminado. Tudo isso é imundo, porque vocês não estão preocupados com o coração de vocês, com a vida de vocês. Nós precisamos então nos autoavaliar. Isaías, no primeiro capítulo do livro de Isaías, nós lemos que Deus, ele não suporta a iniquidade somada ou associada ao culto. E se nós transportarmos isso para a nossa realidade, quando o culto, ele não é só esse momento aqui litúrgico, esse momento comunitário, mas o culto é a minha vida diante de Deus. Deus fala: eu não posso suportar a iniquidade associada a isso, a iniquidade associada à adoração, o pecado associado ao serviço cristão. Deus não aceita. É o que Deus está dizendo por intermédio de Ageu a esse povo. Por isso, precisamos pensar como anda a nossa vida com Deus. Retornar para os cultos presenciais aqui na igreja, aqui no templo, é algo maravilhoso, é algo que nós estamos muito felizes de acontecer. Nós estamos ansiando tanto por isso, mas nós precisamos pensar, ao retomar, é só um culto presencial que importa? É só estar na igreja, no templo, agora com uma nova disposição das cadeiras, com um protocolo que nós temos que seguir? É só isso que é importante? Não. É a minha vida diante de Deus que é importante. É a minha santidade que Deus requer, antes da minha obra, antes do meu serviço, antes do meu sacrifício. É a minha vida, é o meu coração. Eu posso cantar louvores ao Senhor, eu posso servir ao Senhor, como os irmãos fizeram aí, vieram aqui, trabalharam, fizeram um monte de coisa, estão
chegando mais cedo todos os domingos agora, a partir de agora vou ter que chegar bem mais cedo para cumprir todo o protocolo de higienização. É um serviço, é um trabalho árduo. Falei isso inclusive com o pessoal da mesa na nossa reunião. Isso tudo que nós fazemos, só para fazer, o meu coração está nesse negócio. Porque o que Deus requer é o nosso coração, é o culto da vida, o culto que nós fazemos porque nós vivemos isso, porque é verdadeiro para nós, não é algo mecânico, não é algo que eu faço por fazer. Eu não venho à igreja porque é meu compromisso todos os domingos, eu me sinto mal se eu não for na igreja. Isso não justifica. O que Deus quer de nós é uma adoração sincera. O nosso problema é que nós temos dificuldades às vezes de mudar, e talvez esse povo tivesse mais essa dificuldade. Se você vê a repetição da palavra, e a semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima mensagem, por que o povo precisa ouvir tantas vezes a palavra? Por que Deus tem que falar tantas vezes num espaço curto de tempo? Lendo aqui, pegando as datas, talvez você fale, poxa vida, mas menos de um mês, menos de 2 meses depois, Deus tem que repetir, o povo não escuta. Não, a gente é do mesmo jeito. A gente vem na igreja no domingo, ouve a palavra de Deus, no meio da semana a gente está agindo contrário àquilo que a gente ouviu no domingo, e Deus precisa falar de novo, e por isso eu preciso ir no domingo de novo para ver se eu escuto de novo o que Deus tem para me dizer, o que Deus requer a minha vida. O nosso problema é não conseguir administrar essas mudanças, trabalhar essa santificação, essa consagração da nossa vida, que é algo que vai acontecendo gradativamente, passo a passo. Nós não podemos querer atropelar as coisas, nós precisamos entender esse processo aí. Se a gente lembrar de Abraão, por exemplo, quando recebeu a promessa do filho, ele tinha 75 anos, ele só foi ter o filho com 100, foram 25 anos de processo para ele poder receber aquela promessa de Deus, aquilo que Deus havia prometido para ele. Nós precisamos entender que nós precisamos dar passos e mais passos diariamente numa vida de santidade, que as coisas não acontecem como está, que você vai ouvir uma palavra aqui, você vai sair por aquela porta de uma maneira mística, você vai mudar tudo de hoje para amanhã. As coisas não acontecem assim. As coisas acontecem com decisões diárias, com compromisso, com investimento, com dedicação, com submissão a Deus, com busca a Deus. Mas eu quero já ir terminando aqui, compartilhando não só o problema, mas também a promessa de Deus. Verso 18 do nosso texto diz assim: considerai, eu vos rogo, desde este dia em diante, desde o 24º dia do mês 9, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, considerai nessas coisas. Deus está chamando por fora, preste atenção, vejam como está a vida de vocês, considerem isso e vejam o que eu vou fazer. Prestem atenção, Deus chama a atenção, assim como Deus faz comigo e com você. Preste atenção no que eu estou te dizendo, preste atenção no que está escrito na minha palavra, preste atenção no que eu estou fazendo na sua vida, se atente para isso que está acontecendo, porque Deus promete uma nova realidade a partir de uma nova vida. É a promessa de Deus para esse povo. Observe que vem a sequência do texto, mas é a promessa de Deus. O futuro do povo não seria mais como no passado. O verso 15 ao verso 17 fala disso, mas a promessa de Deus agora é para algo que está próximo. O nosso texto aí, verso 18 e 19, vai apontar justamente para isso. Olhe para o passado, considere todas as coisas que vocês fizeram, porque vocês já não estão tendo semente no celeiro, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não estão produzindo. Talvez o povo estivesse questionando: poxa vida, mas Deus tem falado conosco, Deus tem nos chamado, Deus tem nos exortado, nós estamos trabalhando, mas não estamos vendo nada acontecer, as coisas não estão acontecendo. Mas eles tinham que esperar, a próxima colheita. Não era a época de colheita ainda, eles tinham que esperar o tempo certo. Talvez esse tempo aqui pudesse ser o inverno naquela região. Então eles vão ter que esperar o tempo certo para enxergarem e contemplarem a promessa de Deus.
Mas olhe só que palavrinha especial que Deus vai trazer no verso 19, quando ele diz tudo isso, eles não estão dando seus frutos, mas o que? Desde este dia eu vos abençoarei. Desde este dia eu vos abençoarei. Algo vai acontecer. Deus está dizendo: olha, vocês não têm a produção que vocês querem, que vocês precisam, as coisas não estão indo bem, mas desde este dia eu estou abençoando vocês. Então algo vai acontecer. Deus vai transformar a realidade daquele povo a partir daquele dia. Assim como Deus transforma a nossa vida a partir da nossa decisão de caminhar no caminho de santidade. E nós precisamos confiar. Esse povo ia ter que confiar que a próxima colheita ia ser diferente, que Deus ia cumprir a promessa dele, que a próxima colheita seria diferente. Eles iam ter que confiar nessa promessa de Deus. Eu e você precisamos confiar que Deus nos abençoa, que Deus nos transforma a partir do momento que nós decidimos caminhar uma vida ou viver uma vida de santidade. Creia nisso, confie no Senhor, porque Deus promete transformação. Então experimente isso, experimente o agir de Deus. Talvez as suas motivações tenham sido afetadas durante essa quarentena, talvez as suas percepções, as suas decisões, os seus entendimentos a respeito da vida e a respeito do próprio Deus tenham sido afetados durante esse tempo. Mas tome uma decisão. Creia que a partir de hoje Deus pode mudar. Creia que a partir de agora Deus pode fazer algo diferente. Mas não se esqueça de que as mudanças, elas são gradativas. Decisões que você vai tomar, elas vão acontecer com o tempo. É mudanças que você vai ter na sua vida. De repente você vai decidir que a partir de agora você vai mudar a maneira de lidar com a sua família, com os seus filhos na sua casa. Você não vai conseguir isso de hoje para amanhã, mas vai ser um investimento. Você precisa crer que Deus vai abençoar. Talvez a sua vida financeira está meio bagunçada, está meio desorganizada, e você decide que agora você vai ter uma postura diferente. Você vai honrar a Deus com as suas finanças. Você não vai chegar lá no banco amanhã e vai ter um grande depósito para resolver todos os seus problemas. Você vai ter que aprender a administrar. Com a direção de Deus, com a bênção de Deus, aprender a administrar. Assim é na nossa vida. Aquele que lida com o vício não vai conseguir largar da noite para o dia, mas ele pode crer que Deus o capacita para que ele possa ser liberto. As coisas acontecem dessa maneira. Eu quero terminar deixando essa grande verdade para você, que o caminho da santidade, ele é mais longo que o caminho do pecado. Por isso, não desista. Não é fácil caminhar em santidade. Não é fácil a gente fazer e cumprir a vontade de Deus. Não é fácil a gente viver da maneira correta. Não é fácil, porque o caminho da santidade, ele é mais longo que o caminho do pecado. É muito mais fácil fazer o que é errado. Mas não desista. Deus diz para mim e para você: eu estou convosco. Eu estou com você. E como eu já disse anteriormente, a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos para ter a nossa vida encaminhada. Por isso, confie então na graça e na promessa de Deus e viva uma vida de santidade ao Senhor. Viva uma vida que agrade ao Senhor. Ao retomarmos as nossas atividades presenciais, que não seja simplesmente o fato de estar presenciado, mas que seja um recomeço da sua vida com Deus, que seja um recomeço da sua adoração, do seu sacrifício, da sua oferta ao Senhor, seja um recomeço de você usar os seus dons, os seus talentos para a glória de Deus, seja um recomeço de um caminhar por santidade na presença de Deus. Que Deus nos abençoe e nos capacite a isso. Deus nos ajude nessa perspectiva e nessa verdade. Vamos ainda orar, queridos? Obrigado, Senhor, pela sua palavra que não somente nos exorta, mas nos anima, nos motiva a caminharmos por fé e a caminharmos numa vida de santidade ao Senhor, sabendo que o Senhor nos supre, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos guarda, sabendo que o Senhor, ó Deus, é quem
a prover todos os recursos que nós necessitamos. Aquilo que nós não dispomos, o Senhor nos tem. Ajude-nos a confiar nisso, nessa verdade. E ajude-nos, ó Deus, a viver de acordo com a tua vontade. Que a nossa vida, que a nossa adoração, que o nosso culto, que o nosso serviço ao Senhor seja agradável a Ti. Que não seja algo prestado de maneira contaminada, corrupta, mas que seja algo sincero, de todo o nosso coração para o Senhor. Bendito seja o Teu nome. Que o Senhor nos fortaleça a fé e ajude cada um dos meus irmãos aqui a tomar decisões e a investir, a esperar e a confiar de que o Senhor sustenta em cada uma delas. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém.